Olá, estou de volta aqui para transmitir a você o vídeo de número 71 do seminário Israel Antiga e Moderna. Já chegamos aí no slide 685 de 708. Chegamos, portanto, então a 96% já do seminário. Estamos encaminhando para a reta final. E se você ainda não assistiu o seminário por completo, se alguém compartilhou esse vídeo com você e você não assistiu desde o início do seminário, eu vou pedir que você venha clicar no card, se você estiver no YouTube, para você clicar no card aqui acima da minha cabeça tem uma bolinha com a letra I. Você clica nela e terá acesso então ao início deste seminário, para você entender tudo. Já estamos encaminhando para a reta final agora. E no vídeo anterior, no vídeo 70, nós analisamos aqui, nós paramos neste slide, onde vimos sobre a queda da Grande Babilônia, o que isso tem a ver com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que isso poderia ter a ver com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vamos agora então para o próximo slide. Babilônia e suas filhas. Declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas. Como suas filhas, devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Então, note-se aqui que são mais de uma. Visto que esta mensagem, estamos aqui agora, visto que esta mensagem se segue à advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à igreja de Roma. O mensageiro do Senhor fala com todas as letras. Esse termo, Babilônia, não se refere apenas à igreja de Roma, pois que esta igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Demais, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Ela mesma responde, sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. O Grande Conflito, páginas 382 a 383. Então, meus amados, ficou claro, né? Está bem explicado, não precisa nem comentar. Vamos para o próximo slide, na nossa lousa eletrônica. Foi colocada verde aqui, não é à toa, não, é de propósito mesmo, para ilustrar aí uma lousa. Então, na nossa lousa eletrônica, nós temos aí o termo Babilônia. Vamos entender o que significa esse termo. O termo Babilônia é derivado de Babel, lá da Torre de Babel, Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 11, né? E significa confusão. É empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Grande Conflito, página 381. Então, esse termo, Babilônia, ele é derivado de Babel, que significa confusão, né? E ele é empregado para designar várias formas de religião falsa ou apóstata. É interessante aqui analisar esse detalhe, porque é o seguinte, religião falsa, ela já pode nascer como religião falsa. Ela já pode começar como uma religião falsa. É o caso de muitas religiões. Mas religião apóstata significa uma religião que antes tinha a verdade, mas que se apostatou, que voltou as costas para a verdade, que aceitou doutrinas falsas em seu meio, que permitiu que as verdades sagradas que Deus confiou a ela fossem abandonadas e aceitas outras doutrinas. É isso que é uma religião apóstata.
Então o termo Babilônia ele se aplica tanto a religiões falsas como apóstata. Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra. Igrejas do Estado, mediante suas relações com os governos seculares e outras denominações pela procura do favor do mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a estas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas da Escritura Sagrada e, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas com credos e teorias grandemente contraditórios. Grande Conflito, página 383. Então, meus amados, ela fala aqui claramente o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a essas corporações. Interessante essa palavra aqui, ó, corporações, empresas, com patentes, com metodologias organizacionais e etc. Então, essas igrejas que estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra, com os políticos, com os governantes, igrejas do Estado, mediante suas relações com os governos seculares e outras denominações, pela procura do favor do mundo. Isso aí também faz com que essas igrejas se tornem Babilônia. Será que isso tem acontecido com a igreja adventista? Dá uma olhadinha aí na tela para você ver se isso está acontecendo com a igreja adventista. Vou colocar algumas fotos aí, analisa com atenção. Continuando aqui então o nosso seminário, fazendo mais uma comparação entre o antigo Israel e o moderno, nós temos aí o texto de Apocalipse 18, 4 a 5. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Será que isso ainda se cumpriu na sua plenitude, na sua totalidade? Vamos analisar. Com relação ao moderno Israel foi dito: o sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que for instruído na lei, e voltou-se para outra classe, para proclamar sua mensagem e remir os que haviam de levar o evangelho a todas as nações. Esse texto continua, vamos ver o que ele diz. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações, meus amados. Frequentemente se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Em nossos dias, poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que se apresente.
São poucos, meus amados. Basta você ver o número de visualizações desse vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube. Poucos, estou lendo aqui agora, poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira que se apresente. Muitas vezes os que seguem os passos dos reformadores. Aqui agora ele está falando de pessoas que hoje, em nossos dias, seguem os passos dos reformadores, lá na época da Reforma. Muitas vezes, essas pessoas que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes os que estão à procura da luz são pelos mesmos ensinos obrigados a deixar a igreja de seus pais, a fim de prestar obediência. O Desejado de Todas as Nações, página 232. Ah, meus amados, foi o que aconteceu comigo. Eu não queria sair da igreja adventista do sétimo dia. Eu amo essa igreja. Eu amo seus membros. Eu amo muitos de seus ensinos. Mas quando eu descobri as alterações doutrinárias, quando eu busquei mostrar isso para as pessoas, eles não estão dispostos, meus amados, a abrir mão de suas ilusões acariciadas, de suas doutrinas errôneas acariciadas. E quando me excluíram da igreja, então eu me vi forçado o quê? A deixar a igreja de meus pais. Sou adventista de 4ª geração por parte de mãe e de 3ª geração por parte de pai. A minha bisavó do lado de mãe já era adventista. Minha avó foi adventista, nasceu adventista. Minha mãe nasceu adventista. Eu já sou a 4ª geração de adventista na família. Do lado de mãe. E do lado de pai, a minha avó era adventista. O sonho dela era que meu pai fosse pastor da igreja adventista. Ele acabou não realizando esse sonho dela, por N razões, e a minha avó, por parte de pai, começou a colocar essas expectativas em mim. E hoje eu entendo, meus amados, porque Deus não permitiu que eu fosse para a faculdade de teologia, que eu me tornasse um pastor dessa igreja. Hoje eu entendo por quê. Se você acompanhou o seminário, todos os vídeos, especialmente o 3º antes desse, ou o 4º, se eu não me engano, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Mas vamos continuar aqui analisando o próximo texto. Assim será proclamada a mensagem do 3º anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com máximo poder, o Senhor operará por meio de ilustres pastores da igreja adventista. É isso que fala o texto? Não, meus amados. Por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu Espírito, não unção do Deus Espírito Santo, não unção da 3ª pessoa da Trindade, pela unção de seu Espírito, o Espírito de Deus. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil. Imposições da igreja, da autoridade da igreja. Imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil. Será que isso já não está acontecendo?
As incursões do espiritismo, os furtivos, mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Tudo será desmascarado. As máscaras estão caindo. Por meio desses solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Esta é a profecia, meus amados. Está lá, Grande Conflito, página 606. Estamos nós nos preparando para este momento da história? Fica aí a reflexão para a gente. Analisando agora mais uma comparação entre o antigo Israel e o moderno. O profeta Miqueias, no capítulo 3, verso 11, segundo a tradução brasileira de 2010, vem dizendo: os seus cabeças dão sentenças por peitas. Outras traduções diz por subornos, né? Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Todavia, se encostarão a Jeová, ou a Yahweh, né? Conforme a Bíblia de Jerusalém, e dirão: acaso não está Jeová no meio de nós? Acaso não está Yahweh no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. No tempo de Miqueias, meus amados, o povo estava fazendo tudo errado. Os anciãos, que eram responsáveis pelo julgamento, os cabeças do povo, estavam dando sentença por suborno. Os sacerdotes ensinando por interesse. Os profetas profetizando por dinheiro, porque eram pagos. Eram profetas profissionais. E ainda achavam que Deus estava no meio deles. Será que a situação hoje no moderno Israel está diferente? Vamos ver. Sob a capa de cristianismo e santificação, há de prevalecer vasta e manifesta impiedade, em grau terrível. E isto continuará até que Cristo venha para ser glorificado em todos os que creem. Nos próprios pátios do templo ocorrerão cenas que poucos imaginam. O povo de Deus será provado e testado, para que ele possa distinguir entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3,18. A vingança será executada contra aqueles que se assentam nos portões, decidindo o que as pessoas precisam fazer. Manuscrito 15, 1886. Ah, meus amados, tem muitos líderes hoje dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se assentando nos portões para decidir o futuro das pessoas. O que significa essa expressão? Lá na época do Israel antigo, os anciãos colocavam as cadeiras nos portões da cidade para julgar as questões da cidade. E hoje, meus amados, muitos estão assentando nos portões da Igreja Adventista, aí, vamos dizer assim figuradamente, decidindo por suborno, por interesse, por dinheiro. Por propensões carnais, sensuais. Homens defendendo homens adúlteros, pastores molestadores, importunadores sexuais. São esses tipos de coisas que estão acontecendo, meus amados. Mas a vingança será executada contra aqueles que estão assentando nos portões, decidindo o que as pessoas precisam fazer. Ah, não fala mal da igreja não, cuidado. Ah, procede dessa maneira. Ah, procede daquela. Estão decidindo o que as pessoas precisam fazer.
Mas a vingança está vindo, meus amados. Tristemente, Deus não queria fazer isso. É um ato estranho a Ele. Ele não fará isso com prazer. Mas as pessoas não querem se arrepender, não querem mudar de vida, não querem se converter verdadeiramente. Mas estão brincando com as coisas santas. E vão pagar um preço muito caro por isso. Espero que isso não aconteça com você, nem comigo. Que Deus nos ajude a cada dia para que possamos nos santificar, nos purificar, ser purificados, tanto na carne quanto no espírito, tanto no corpo quanto na mente, para que possamos assim então estar aptos a receber o galardão eterno. Que Deus abençoe a todos. Deixe suas contribuições aí para a relevância do vídeo na plataforma. Nos ajude também com a sua oferta. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.